Olá, meus amigos, aqui quem fala é Renan Araújo, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal, aqui do Estratégia Concursos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês para a correção das questões de Direito Penal cobradas aqui pelo CESP na prova da PGE de Pernambuco. Quem acompanhou a nossa revisão de véspera ontem sabe que muita coisa do que falamos ontem caiu hoje. Por exemplo, lei penal no tempo caiu, questão do princípio da atividade ou da ubiquidade em relação a tempo e lugar do crime caiu. Caiu questão envolvendo reparação do dano no peculato. No peculato culposo gera extinção da punibilidade. No peculato apropriação, que é o da questão, não gera. Efeito da condenação, perda do cargo público, era uma aposta minha, caiu, muita coisa caiu, fiquei muito feliz, tá bom? Vou deixar aqui na tela o meu e-mail, as minhas redes sociais e vamos direto para a correção, vamos lá. Tá aqui meu e-mail, além do meu e-mail, meu canal no YouTube, as minhas redes sociais, lembrando, a rede social que eu mais uso hoje é o Instagram, se você não segue ainda, siga lá, tem muita coisa legal para a sua preparação. Vamos lá. Primeira questão é a 99, na prova que eu estou corrigindo aqui. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente, caso o início da vigência da lei nova seja anterior à cessação da continuidade ou permanência, tá certo? Certo. O aluno acertou inclusive aqui. Por quê? Súmula 711 do STF. A lei nova mais grave, ela se aplica ao crime continuado ou permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Ou seja, se ela entra em vigor durante o crime continuado ou durante o crime permanente. Então tá certo, não há aqui retroatividade de lei gravosa, porque isso seria vedado. A lei gravosa aqui entra em vigor durante e não depois do crime. Sem, o Código Penal adota a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou omissão, certo? Em relação ao tempo do crime, a atividade. E o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão, errado. Local do crime, teoria da ubiquidade. O aluno até colocou aqui, ó, luta. O aluno é bom, né? Claro, né? Então, a 100 é errada. Lugar do crime, ubiquidade. Tanto da conduta quanto do resultado. Na parte que fala do tempo do crime está certo, mas no local do crime está errado. 101. Em se tratando de crimes sujeitos à ação penal pública condicionada, a representação do ofendido é irretratável depois de oferecida a denúncia. Tá certo, o aluno aqui acabou errando, ele colocou recebida, mas é oferecida mesmo, artigo 102 do Código Penal, tá certo, e tá no artigo 25 do Código de Processo Penal também. A 102, portanto, a 101, desculpem, tá correta. 102. A reincidência em qualquer crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá certo? A princípio seria, mas está errado. Por quê? Porque o artigo 44, parágrafo 3º, vai dizer o seguinte, olha, embora o agente seja reincidente em crime doloso, o juiz pode sim substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, se a medida for socialmente recomendável e se não se tratar de reincidência específica, o mesmo crime doloso. Então, mesmo o cara sendo reincidente em crime doloso, dá sim para ter substituição, desde que não se trate de reincidência específica. Artigo 44, parágrafo 3º. Então, tá errada a questão 102, tá? 103. Inquéritos policiais e ações penais em curso podem servir para agravar a pena base? Pelo amor de Deus, vou nem continuar. Claro que não. Súmula 444 da STJ, a gente fala disso à exaustão no nosso curso. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem servir como maus antecedentes. 103, portanto, está errada, mas está errada com força, né? Não é pouco errada não, é muito errada. Continuando, esse aqui, pessoal, muito interessante, vamos lá. João, valendo-se de sua condição de servidor público de determinado estado, acabou cortando um pouquinho aqui, livre e conscientemente apropriou-se de bens que tinham sido apreendidos pela entidade pública onde ele trabalha e que estavam sob sua posse em razão do cargo. Ou seja, praticou aqui um peculatinho matinal, né? Um peculatinho de leve para começar bem o dia, né? Artigo 312 do Código Penal. João chegou a presentear diversos parentes com alguns dos referidos produtos, né? Dar presente com dinheiro dos outros é fácil, né? Após a apuração dos fatos, João devolveu os referidos bens, tadinho, mas ainda assim foi denunciado pela prática de peculato apropriação, claro, crime para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 2 a 12 anos de reclusão e multa. A pena mínima, portanto, é 2 anos, né? A partir desse caso, julgo o item. 104. A devolução dos bens apropriados indevidamente por João antes do recebimento da denúncia é hipótese de eficiente reparação do dano. De fato, é reparação do dano. Até que está certo. O que deverá ser considerado como causa de extinção da punibilidade. Errado. Por quê?
A extinção da punibilidade pela reparação do dano no peculato só se dá no peculato culposo quando a reparação acontece antes da sentença irrecorrível. Mas aqui não é peculato culposo, aqui não é artigo 312, parágrafo 2º, aqui é peculato doloso. Então a reparação do dano aqui não tem o condão de gerar extinção da punibilidade. Ele até vai ser agraciado com o benefício da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, do artigo 16 do Código Penal. Mas que mané extinção da punibilidade que nada. Tá errado isso aqui, tá bem errado. Então, 104 errada. 105. Falamos disso aqui, uma aposta minha, fiquei muito feliz na revisão de ontem. Caso João seja condenado criminalmente, a decretação da perda do cargo público, por ser efeito específico da condenação, deve ser motivadamente declarada na sentença. Ou seja, não é um efeito automático. Ou seja, é um efeito não automático da condenação, tá certo. Tem que constar na sentença. Artigo 92, parágrafo único do Código Penal. Falamos disso ontem, né? Dos efeitos da condenação, mais precisamente o efeito que é a perda do cargo público. Portanto, está correto 105. De acordo com o entendimento da STJ, outra questão que falamos ontem. Se João for réu primário e o prejuízo ao erário causado por ele tiver sido de pequena monta, será possível a aplicação do princípio da insignificância. Errado, mas muito errado. Súmula 599 da STJ. Falei sobre isso ontem. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Eu falei, inclusive, na revisão de ontem, que tem o RHC 85272, que seria uma situação em que o STJ afastou a súmula 599, mas é mentira, afastou nada, porque não era um crime contra a administração. Naquele caso do RHC, que eu citei ontem, inclusive, era um crime patrimonial que tinha a administração como vítima. Não era um peculato, uma corrupção passiva, uma concussão, nada disso. Então, para os crimes contra a administração pública, não se aplica o princípio de significância. Súmula 599 do STJ. A exceção é o descaminho, né, porque tem a natureza de crime fiscal, crime tributário. Então, tá certa. No caso aqui está errada a questão, não se aplica o princípio da insignificância ao crime de peculato. Portanto, a 106 está devidamente errada, tá bom? Meus caros, muito obrigado a todos vocês, foram só essas 8 questões, tá? Deixo mais uma vez aqui o meu e-mail, o meu canal no YouTube, as minhas redes sociais, ressalto, aquela que eu mais uso é o Instagram. Se você não segue, siga lá, que tem muita coisa legal para a sua preparação. Meus amigos, muito obrigado a todos, agradeço demais pela atenção, espero que vocês tenham ido bem na prova e que tenham gostado da revisão de ontem e da correção de hoje, perfeito? Até a próxima.